precisamos aceitar toda a luz? É bom o suficiente? 50%. E 70%? E 90%? Isso vai passar na escola? 90% está ok. Bem, talvez. Talvez em alguns casos você precise de 95 ou 98, o que não é, talvez 99. 99 não é bom o suficiente. Tem que ser 100%. E por que tem que ser 100%? Porque aquele 1%, o que nos seguramos é o que nos levará à perdição. Dando continuidade ao interesse da causa da verdade presente, exija que aqueles que professam estar do lado do Senhor coloquem em exercício todos os seus poderes para vindicar a mensagem do advento. Quanto é necessário para dar essa mensagem? Tudo. A mensagem mais importante que jamais chegará ao mundo. Para aqueles que se colocam como representantes da verdade presente, usar tempo e energia agora tentando responder às perguntas dos que duvidam será um uso imprudente de seu tempo. Uau! Então, pessoas que estão duvidando e questionando, nem deveríamos perder tempo respondendo isso. Por quê? Porque eles estão duvidando e questionando e não querem isso. No final, eles estão segurando algo, a 1, 2, 5 ou 10% que eles não querem aceitar. E eles podem ver isso e você pode ver que eles podem ver isso. Mas por algum motivo, algo não os permite aceitar aquele 1%. Isso não removerá as dúvidas. O fardo do nosso trabalho agora não é trabalhar para aqueles que, embora tenham tido luz e evidência abundantes, ainda continuam do lado da incredulidade. Deus nos ordena a dar nosso tempo e força ao trabalho de pregar ao povo. As mensagens que agitaram homens e mulheres em que anos? 1843 e 44. Não podemos gastar tempo dando pérolas aos porcos. Essas pessoas que são conservadoras aceitam 99% da verdade, mas há aquele 1% que simplesmente não conseguem por causa de alguma coisa. Isso é muito triste e precisamos introspectar e ver. Existe 1%, meio por cento ou menos que estamos retendo de Deus e não estamos dispostos a aceitar. Porque amigos, família, membros da igreja, seja o que for, e precisamos dar o nosso tempo, dar essas mensagens que agitaram o movimento em 1843 e 44. E é disso que estamos falando neste acampamento. Porque quais foram essas mensagens? Foram as mensagens dos 3 anjos que foram dadas nesses anos. Agora, infelizmente, nós não sabemos mensagens realmente eram. Então, vamos falar sobre que agora devemos trabalhar incessantemente para colocar a verdade diante de judeus e gentios, em vez de passar repetidamente pelo mesmo terreno para estabelecer a fé daqueles que nunca deveriam ter aceitado uma dúvida sobre a mensagem do terceiro anjo. Que nossos esforços sejam dados a tornar conhecida a verdade para aqueles que nunca a ouviram. Deus nos chama a tornar conhecidas a todos os homens as verdades que nos fizeram o que nos somos. Adventistas do 7º dia. Jesus deu uma comissão aos seus discípulos. Ele disse: vá para essa cidade. Se eles ouvirem, você dá a mensagem. Mas e se eles não ouvirem? Eles têm que sacudir o pó dos pés e ir para a próxima cidade para aqueles que ouvirão. Em que cidades eles estavam todos? Muitas dessas eram cidades em Israel, o que significa que era a mensagem para Israel, para a igreja. Agora,
Estamos revisando conceitos antes de mergulharmos em cada mensagem. Vão surgir novas teorias que vão tentar remover a plataforma. E a plataforma são essas mensagens de 1840 a 44. Você até ouvirá pessoas dizerem coisas como: "Oh, bem, essa é a visão antiga", ou "essa é a mensagem antiga", ou "o evangelho antigo", "o entendimento antigo". Estamos atualizados, somos novos, chegamos a mais luz. As coisas mudaram. Isso deve ser uma cartão vermelha brilhante. Por mais de meio século, os diferentes pontos da verdade presente foram questionados e contestados. Novas teorias foram avançadas como verdade, que eram o quê? Não é verdade. Então, são apenas novas teorias que estão surgindo agora, ou são novas teorias que surgiram imediatamente após 1844? Porque ela diz mais de meio século e já havia erros crescentes que eram apresentados como verdade. E o Espírito de Deus revelou o seu erro. À medida que os grandes pilares da nossa fé foram apresentados, o Espírito Santo deu testemunho deles. E será que isso é especialmente verdade? Em relação às verdades da questão do santuário, o Espírito Santo tem repetidamente endossado de maneira marcante a pregação dessa doutrina. Mas hoje, como no passado, alguns serão levados a formar novas teorias e a negar as verdades sobre as quais o Espírito de Deus colocou sua aprovação. Desculpe, esta é uma citação longa, mas foi realmente boa. Eu não pude deixá-la de fora. Eu sei pela luz que Deus me deu que deveria haver um reavivamento das mensagens que foram no passado. Não é um avivamento de novas ideias, novo luz, mas das mensagens passadas. O que há nas mensagens passadas, essas mensagens que deram o avivamento em 1843 e 4? Então, se o avivamento veio em 43, quando a mensagem teve que vir? 43 ou antes? Certo, não poderia ter vindo depois, tinha que vir antes. Então havia algo lá que precisamos dar hoje. Porque os homens buscarão trazer novas teorias e tentarão provar que essas teorias são bíblicas, enquanto que são erros que, se lhes for dado espaço, minarão a fé na verdade. Não devemos aceitar essas suposições e passá-las como verdade. Não, não. Não devemos nos afastar da plataforma da verdade na qual fomos estabelecidos. Este é o Evangelho eterno, a fundação, a plataforma. Quando você constrói uma plataforma, você está construindo uma casa, você constrói a fundação. E é legal, é bom, sólido, ok, ótimo. Agora começamos a adicionar paredes, mas agora, uma vez que você tem as paredes, e se você começar a tirar tijolos e pilares e coisas da fundação, o que vai acontecer com a casa? Ela vai cair. Então temos uma fundação que foi colocada. Isso significa que não podemos construir uma casa em cima? Claro que não. Nós podemos construir uma casa em cima, desde que não perturbemos a fundação. Porque se perturbarmos a fundação, qualquer coisa que construirmos vai cair. Eu vi uma companhia que estava bem guardados e firmes, não dando ouvidos àqueles que querem perturbar a fé estabelecida do corpo. Deus olhou para eles com aprovação. Fui mostrado quantos passos? 3 passos. As mensagens do primeiro, segundo e terceiro anjos, disse meu anjo acompanhante: ai daquele que mover um bloco ou mexer um pino dessas mensagens. O verdadeiro entendimento dessas mensagens. Agora você entende por que eu chamei isso de as verdadeiras mensagens dos 3 anjos? Porque ela está dizendo que o verdadeiro entendimento dessas mensagens é de qual importância vital. O que isso significa? Isso é vida ou morte. Este é o nosso alma. Eterno está em risco.
o verdadeiro entendimento. Como ela pode dizer isso a menos que houvesse um entendimento falso? Então isso não significa que os pregadores vão dizer que não precisamos da mensagem dos 3 anjos. Eles literalmente vão dizer que precisamos da mensagem dos 3 anjos. Aqui está o que é. Mas não é a mensagem dos 3 anjos, não aquela em que fomos fundados. O destino das almas depende da maneira como são recebidas. Fui novamente levado por essas mensagens. Eu quero que você não perca isso. Wendy falou sobre isso. A experiência. A experiência dessas mensagens. É isso que estamos perdendo. Nós apenas falamos sobre a mensagem do terceiro anjo porque as outras já passaram. Precisamos pregar a mensagem do terceiro anjo? Não. Precisamos pregar os 3 anjos na sua ordem. Passo 1, passo 2, passo 3. E a razão de não estarmos? Não faço ideia. Novamente fui levado através dessas mensagens e vi o quão caro o povo de Deus havia adquirido essa experiência. Foi obtido através do que? Muito sofrimento e conflito severo. Deus os guiou passo a passo até colocá-los em um quê? Plataforma sólida e inabalável. Primeiros Escritos, página 108.2. Da mesma forma, aqueles que não têm experiência nas mensagens do primeiro e segundo anjos. Agora, quero notar algo que ela disse. Quais mensagens angélicas aqui? Primeiro e segundo. Por que ela não disse terceiro? Há uma razão muito importante para isso. E vamos ver isso nos próximos dias. Mas não devemos perder um J ou tio quando estamos lendo e estudando. Então, quando ela diz primeiro e segundo, há uma razão para receber de outros que o quê? Tiveram uma experiência e seguiram pelas mensagens. Quantas pessoas aqui estavam vivas quando essas mensagens foram dadas? Definitivamente eu não estava. Então, eu tenho uma experiência nessas mensagens? Não. E como obtemos a experiência? Lendo. Certo. Então, precisamos ler. O que para obter a experiência dessas mensagens? Os escritos das pessoas que passaram pela experiência. Podemos nomear algumas dessas pessoas? Ok, preciso um pouco mais alto. Ok, Miller, Bates, Snow. Ótimo. Então, quem devemos talvez dar uma olhada? Miller, Bates, Snow. Essas outras pessoas que deram essas mensagens. Quantos leram os Miller, Bates e Snow? Eu diria que muito poucos. Mas deveríamos. E faremos um pouco disso esta semana. Ouça. Assim como Jesus foi rejeitado, vi que essas mensagens foram rejeitadas. Assim como os discípulos declararam que havia o quê? Salvação. Ela está trazendo salvação para a conversa? Não há salvação em nenhum outro nome sob o céu dado entre os homens. Assim também os servos de Deus devem advertir fiel e destemidamente aqueles que abraçam apenas uma parte. Ela não está avisando aqueles que nem ouviram. São as pessoas que estão apenas abraçando uma parte, porque são eles que estão em perigo. Porque são laodiceanos, eles acham que estão bem. Eles pensam, nós conseguimos. Sabemos o básico, conectado com as mensagens do terceiro anjo que eles devem receber com alegria. Quantas mensagens? Todas as mensagens como Deus as deu. O que significa como Deus as deu? Esse é o processo de teste em 3 etapas, certo? Esta, em sua ordem, a experiência, ou tem o quê? Nenhuma parte no assunto. Isso é uma linguagem forte. Então, se você não vai fazer justiça às mensagens dos 3 anjos
e falar sobre isso realmente. O que há lá? E qual foi a nossa base e plataforma? Nem diga isso. Você prega as mensagens dos 3 anjos.